93. O que ela vai cair aqui pra gente, ó? Mais uma. Ela diz o seguinte, ó. A figura ilustra diferentes etapas do experimento realizado por Frederick Grit em 1928 com camundongos e pneumococcus. Pneumococcus são bactérias, né? A hipótese testada com a realização desse experimento é o quê? Primeiro, o que ele fez, tá? Ele pegou bactérias não vivas, né? Bactérias não virulentas vivas, né? Então, são bactérias que não têm nenhum impacto aqui de virulência, então não mataria esse ratinho, né? Renato, mas se eu colocar uma bactéria, ele não vai morrer, sei lá o quê? Cara, você tem mais bactéria dentro da tua barriga aí do que você tem quase de nervos, tá? Aí, né? Então, se tu pegar aí algumas células que tu tem aí do teu corpo, aí a quantidade de bactérias está na casa dos trilhões que você tem, tá? A gente tem uma relação mutualística com bactérias, né? Bactérias são essenciais para a nossa sobrevivência, né? Nós temos relações mutualísticas com as bactérias. Então, bactéria não necessariamente ela vai te matar o seu problema, né? É importante, né? Por isso que a gente toma muitas vezes até um probiótico ali dentro disso, né? Então, bactérias são essenciais. Dentro disso, olha só, ele colocou bactérias não virulentas. O que são bactérias não virulentas? São bactérias que não têm um potencial de virulência ou algum vírus que contém algum vetor que pode realmente, né, te causar algum prejuízo, tá certo? Então, tem bactérias que possuem ali uma certa virulência que podem realmente ser ruins, né? Que podem, por exemplo, causar algum impacto, uma pneumonia, uma gastroenterite, né, algum problema relacionado ali a um distúrbio que a bactéria vai causar, beleza? Só para você entender. Então, não virulentas vivas. Então, o ratinho continuou ali. Então, por mais que a bactéria esteja viva, não causou nada. Aí, o que ele fez? Bactérias virulentas vivas, tá? Agora são virulentas. Isso significa que essas bactérias são de boas, tá? Ó, bactérias não virulentas. Agora colocou bactérias virulentas. Essas bactérias, por ter virulência, significa que elas têm um impacto de virulência. Ela tem um impacto, então, de invadir célula, de jogar um material ali que vai, basicamente, estragar algo na maquinaria daquela célula, que vai causar uma virulência e provavelmente vai ter um impacto de levar esse ratinho à morte, vai causar uma doença. Quando a gente diz virulência, se pode traduzir com a palavra doença, tá certo? Então, bactérias que causam doença e bactérias que não causam doença. Ok? Então é basicamente isso que você tem que pensar. Primeiro, foi colocado bactérias que não são bactérias que contêm uma doença e bactérias que contêm uma doença, tá? Bactérias sem doença e bactérias com doença, ambas vivas. Segundo momento, bactérias virulentas mortas por ação de calor. Mas espera aí, se as bactérias são virulentas, elas estão basicamente mortas ali, né? Então elas não têm ação. Elas são virulentas, mas elas estão mortas por ação do calor. Você esquentou ali, né? Acabou atenuando. Você consegue fazer a atenuação do vírus, né? Deixar ele semi-morto ali ou basicamente já matar ele. Então é como se você estivesse aplicando nada, né? Você aplicou nada ali, a bactéria não tem ação, ela não vai fazer processo de replicação, não vai fazer ali bipartição, né? Então não vai causar nada em você. Colocou essa bactéria ali morta por ação de calor. Só que aí no segundo momento, ele coloca bactérias não virulentas vivas, não virulentas vivas, e bactérias virulentas mortas por ação de calor junto. Ele colocou as duas juntas ali, né? As duas juntas em um só momento só. E o ratinho morreu. Mas aí, qual que é a explicação? Porque se ele colocou bactérias não virulentas vivas e colocou bactérias virulentas mortas por ação do calor, por que o ratinho morreu? E aí entra o conteúdo para você entender como é que funcionam as bactérias. Primeira coisa, tá? Reprodução de bactérias, se você for pensar dentro do primeiro momento, tá? A reprodução de bactérias, você vai lembrar que é por bipartição. Bipartição, como o nome já diz, bipartição, tá? É basicamente se partir ao meio. Eu tenho uma bactéria, ela consegue se partir ao meio. Beleza. Isso aqui não é sobre bipartição. Isso aqui é basicamente sobre o processo como as bactérias fazem para integrar DNA. Como que elas fazem o processo de absorver um DNA, né? É um outro mecanismo sendo cobrado aqui dentro da prova. E tem 3 que vocês têm que saber. Quais são os 3? Eu acho que já acabei falando para vocês, né? Eu acabei falando para vocês aí, né? Que é basicamente, olha só pra gente lembrar. As bactérias podem absorver o DNA do meio ali por um processo de transformação, tá? Transformação, beleza? Também podem ter o processo, segundo aqui, que a gente fala de tradução, tá? E ela também pode absorver por um processo chamado de conjugação. Por isso que você tem que expandir o conteúdo, porque não vai cair uma questão igual a essa, mas vai cair talvez entre as outras duas, né? E aí é importante que você saiba aí como é que funciona. Nesse caso aqui, a bactéria, ela tá fazendo um processo que a gente chama de transformação. Como assim transformação? Basicamente, essa bactéria aqui, virulenta, morta por ação do calor, ela está morta, mas ela continua tendo dentro dela, digamos assim, um gene que contém a virulência, tá? Esse gene, basicamente, a gente pode dizer que é um material genético. Então, a bactéria está morta, mas o material genético está ali. O material genético está ali. E a bactéria, ela tem uma habilidade de absorver esse material do meio, né? Esse material genético do meio. Isso a gente chama, basicamente, de transformação. É quando a bactéria absorve, tá? O DNA
do meio ali, né? O material genético do meio, né? Poderíamos colocar aqui, ó, absorve, pode ser até o DNA, né? Absorve o DNA do meio, tá? Inclusive, tem uma aula bem avançada, não sei se os alunos memorizam e vão lembrar sobre isso, né? Que a gente pega e coloca duas bactérias, eu não lembro se era bactérias, né? Agora, mas basicamente a gente quer fazer um teste de como que funciona o processo, né, de formação das fitas ali de DNA. Então nós colocamos nitrogênio, um nitrogênio 14 e um outro nitrogênio pesado, né, nitrogênio 15. E aí a gente vê que vai passando o tempo, depois de 20 minutos, e basicamente a bactéria começa a absorver o nitrogênio pesado, né? Lembra? E aí a gente faz um experimento, um desenho na aula avançada de biologia, onde a gente coloca o nitrogênio 14 vermelho e o nitrogênio pesado 15. Né? O nitrogênio pesado de massa 15, azul. E a gente coloca ali no ambiente, então aquelas bactérias que possuem apenas DNA de nitrogênio 14, passado ali 20 minutos, 40 minutos, elas começam a absorver o nitrogênio 15, né, o nitrogênio pesado. Isso significa que esse experimento provou que as bactérias, elas começam a absorver o DNA do meio, cara. Elas vão absorvendo ali o nitrogênio do meio, elas pegam do meio, né? E aí quando você vê que no final de 20, 40 minutos ali, meio que o material genético, a construção da dupla fita, né? Uma fita é mantida a fita original, tá? Mas a segunda fita, ela foi absorvida, ou seja, o nitrogênio necessário para construir essa segunda fita ali de DNA, ele veio do meio, tá certo? É do meio novo. Então, uma fita é mantida original, a segunda é mantida com material genético do meio. E é isso que explica o quanto as bactérias sofrem contínuas mutações, né? O quanto as bactérias se transformam ao longo do tempo. Porque imagina o seguinte, como que bactérias a todo momento conseguem sofrer várias transformações e existem milhões, milhares de bactérias diferentes, né? Milhões de bactérias diferentes. Basicamente, elas sofrem mutações constantes. E como que elas vão sofrer tanta mutação, Renato? Não era para ser uma bactéria 1, é a bactéria 1, a bactéria 2, a bactéria 2, a bactéria 3, a bactéria 3? Pois é, esse é o grande ponto. Uma bactéria fica absorvendo o material genético da outra, e isso faz que a bactéria do nada, né, se torne ali uma super bactéria daqui a pouco, uma KPC, uma bactéria super resistente. Por quê? Porque ela fica absorvendo. Essa aqui é a explicação da questão que vai cair no Enem 2025, agora prevendo, né? Na prova do Enem 2025, quando você abrir, vai cair talvez uma questão relacionada ao processo de antibiótico. E como é que o antibiótico ele pode agir no processo de seleção bacteriana, tá? No processo de seleção bacteriana. Eu posso ter o seguinte, eu posso ter essas bactérias que são bactérias mais fracas, e eu posso ter aqui essas bactérias que acabam sendo aqui um pouco mais fortes, né? Olha só, um pouco, não necessariamente mais forte, né? Não necessariamente mais forte. E eu tenho aqui, basicamente, essas outras bactérias aqui aleatórias, né? Aí o que acontece? Esse antibiótico, ele só mata bactérias do tipo verde. Então, quando eu vou lá e aplico esse antibiótico, ele vai lá e mata as verdes, mata as verdes, mata as verdes, mata as verdes. E aí só sobrou para mim aqui apenas as bactérias do tipo aqui muito resistente, né? Essas são as muito resistentes, essa aqui são as pouco resistentes, tá? Pouco resistentes, e essa aqui são bactérias normais. Renato, o que vai acontecer quando eu despejo esse antibiótico e mato as bactérias pouco resistentes? Ora, é muito simples. Eu vou ficar com 4 bactérias normais e 4 muito resistentes, né, Renato? Não. A partir de agora, eu tenho 8 bactérias super resistentes. Como assim 8, Renato? Simples. As normais vão começar a absorver DNA do meio. Vão começar a absorver DNA dessas outras bactérias. Elas vão começar a fazer um processo de seleção. Vai sobrando só essas daqui. Só que algumas dessas outras bactérias podem acabar morrendo ali daqui a pouco, vão morrendo, e daqui a pouco eu começo a ter só bactérias super resistente, porque elas vão se absorvendo, elas vão sendo selecionadas, elas vão ficando cada vez mais resistentes. Esse é um grande problema que pode cair na sua prova do Enem, relacionado ao quê? Ao descarte inadequado de medicamentos, tá? Como assim um descarte inadequado de medicamentos? Digamos que você é uma pessoa que toma medicamento de forma inadequada. Você tá com alguma gripe, você vai lá e toma um medicamento, sei lá, uma amoxicilina, né? Toma lá o amoxiclave. Ou você vai lá e toma qualquer outro medicamento, uma azitromicina, né, de forma inadequada. Ou você toma qualquer outro antibiótico aí, né, que você achou de alguma forma, tua mãe te deu. Tomando esse medicamento, aonde que ele vai ser excretado? Ora, ele vai ser excretado basicamente no teu xixi. Tá? No teu xixi, às vezes até mesmo nas tuas fezes, ali pode sair parte desse medicamento. E aí, se eu não tiver uma boa canalização, como um saneamento básico, o que vai acontecer? Basicamente, esse xixi com antibiótico, ele vai cair, olha só, lá no rio. E quando ele cai no rio, nesse sistema aqui de canalização, tem um segundo impacto ambiental. O primeiro impacto ambiental é a formação de esgoto. O segundo impacto ambiental é a seleção de superbactérias. A seleção de superbactérias. Por quê? Porque, além do impacto ambiental de ter eutrofização, se eu não tenho ali uma população
população, às vezes, que tá tomando um medicamento de forma inadequada, tá fazendo xixi, cocô e tá jogando ali esse medicamento no rio, de repente vão matar as bactérias fracas daquele rio e aquele rio vai ter bactérias apenas super resistentes. E aí, quando você talvez entrar em contato daqui a pouco, né, com um alimento que não foi lavado direito, encostar naquele rio, você vai se contaminar com uma bactéria, mas não vai ser uma bactéria comum, não vai ser uma bactéria fácil de tratar, vai ser uma bactéria pancada, porque ali, além de você não ter um tratamento adequado de água, provavelmente está tendo despejo inadequado de medicamento naquele rio, as pessoas estão fazendo xixi de forma inadequada, estão usando, então isso próximo a hospitais, né, por isso que tem todo um cuidado, até mesmo com o lixo hospitalar e com os rejeitos químicos hospitalares. Imagina o xixi de um hospital, um cocô de um hospital, se a gente jogasse isso e despejasse num rio. Imagina a quantidade de medicamento que está sendo jogado ali naquele xixi, está sendo metabolizado e jogado. Isso contribui para a seleção de superbactérias, entendeu? Então esse é o grande ponto. Por isso que o lugar mais perigoso onde você pode estar é às vezes no hospital. Porque no hospital é onde mais seleciona bactérias, né? Aonde está sempre limpando, passando álcool, né? Higienizando. Mas um lugar muito higienizado, quem que sobrevive? As bactérias mais resistentes. Então ali é o potencial de você acabar pegando uma dessas superbactérias, tá? Então eu expliquei para você o que vai ser transformação. Absorve DNA do meio, tá? O que é tradução? Cara, tradução basicamente é bactérias podem ser infectadas por vírus, tá? Então uma bactéria, ela pode ser infectada ali por um vírus. E olha só o que a gente pode ter aqui dentro do primeiro momento, né? E dentro do fundamento aqui, tá? Olha só, uma bactéria, ela vai lá e é infectada por um vírus. E aí, digamos que esse vírus, infectando essa bactéria, tá? Ele vai infectar ali, ou seja, ele vai pegar aquela maquinaria, ele vai se integrar ao DNA daquela bactéria, tá? E aí, depois disso, esse vírus, ele vai sair da bactéria, ele pode matar aquela bactéria e querer infectar uma outra bactéria. Então, olha só que loucura. Vírus infectam bactérias também. Por isso que eu digo aqui, ó, bactérias não virulentas ou bactérias virulentas. Vírus também infecta a bactéria. Então, eu vou lá, um vírus infecta a bactéria A, tá? Depois, esse mesmo vírus, quando ele passou aqui pela bactéria A, tá? Ele foi lá e infectou a bactéria A. Ele saiu, ele matou essa bactéria morreu, ele se replicou ali naquela bactéria, roubou a maquinaria dela, né? Roubou a maquinaria da bactéria. E aí ele sai e ele vai infectar uma outra bactéria. Ele vai infectar a bactéria do tipo B, tá? Só que quando esse vírus sai, olha só que interessante. Quando esse vírus sai, ele rouba, né? Tem um DNA aqui da bactéria. Ele sai com um pedacinho de DNA dessa outra bactéria. E aí quando esse vírus sai ali, ele vai lá e infecta essa outra bactéria do tipo B. E aí ele vem aqui e joga tanto o material dele quanto o DNA dessa outra bactéria. E essa bactéria do tipo B, ela tinha o DNA dela. Só que agora o que vai acontecer? Vai acontecer uma integração entre o DNA dela, o material do vírus que está infectando ela e o DNA da outra bactéria que o vírus infectou. Isso é a tradução. É o vírus, basicamente, funcionando como um Uber, tá? Um vírus funciona como um Uber. Ele infecta uma bactéria e, ao sair de uma bactéria para infectar outra, ele carrega material genético da outra. E ele começa a passar material genético de uma outra bactéria para as outras bactérias, entendeu? Então, esse é um mecanismo de tradução que vai acontecendo, extremamente específico, tá? Que pode cair. Beleza? Pode cair na sua prova. Acho muito específico de cair, assim, né? Acho muito específico. Mas é basicamente um vírus invadindo uma bactéria, tá? E aí, quando ele invade essa bactéria, e ele vai, por exemplo, depois sair dessa bactéria para infectar outras, ele fez esse processo de tradução, replicação, quando ele vai infectar uma outra bactéria, ele meio que carrega, às vezes, um pouquinho de DNA, material genético de outra bactéria, e aí, levando isso, né, ele acaba infectando ali outras bactérias, né? Beleza? Deu para entender a lógica? Como é que funciona? Inclusive, esse aqui é um dos mecanismos, né, que a gente utiliza, às vezes, ali, desse processo de integração, tradução, para tentar fazer esse processo de vacina, né, de carregar o material genético de uma para o material genético de outra, tá? Vamos lá, hein? Mais uma, tá? Conjugação. O que é conjugação? Conjugação é aquele clássico, né? Você sabe que a bactéria, né? Ela vai ter ali, basicamente, o seu DNA circular, né? Que a gente vai chamar isso aqui de, basicamente, plasmídio, né? Nós temos o plasmídio bacteriano, né? E a bactéria consegue fazer como se fosse uma ponte com uma outra bactéria, né? Ela consegue fazer como se fosse uma ponte aqui com uma outra bactéria, certo? Então, elas criam ali, basicamente, não é uma canalização, tá? Mas é como se fosse um caninho ali. Elas conseguem se conectar aqui, né? Se conectar aqui e trocar material genético, né? Aí, trocando material genético, uma pega um pedacinho do material genético da outra, né? Pega um pedacinho do material genético da outra ali e elas trocam material genético por conjugação, beleza? Elas trocam material genético aqui por conjugação. Esse é o mecanismo utilizado também nas técnicas, né? Nas técnicas aqui, né? Nas técnicas de biotecnologia, né? De biotecnologia. Beleza? Então, nas técnicas de biotecnologia, quando a gente estudou esse determinado mecanismo aqui, que é o plasmídio bacteriano, né? Nós aprendemos que o plasmídio bacteriano, ele tem uma habilidade de, basicamente, conseguir, né? Inserir um gene dentro dele ali e carregar esse gene, né? Fazer essa troca de material genético. Então, estudando o plasmídio bacteriano, foi assim que a gente descobriu que a gente poderia usar bactérias, né? Selecionar bactérias que contêm esse plasmídio para inserir um determinado gene. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a pegar essas bactérias aqui, tá certo? Pegar o plasmídio dela, e aí, ao invés de pegar essa conjugação que ela faz com outra bactéria, a gente selecionou lá um gene humano, tá? Um gene humano, tá certo? E aí, de forma
né, in vitro lá, né, de forma em laboratório, a gente pega esse gene humano e insere aqui na bactéria, né? Insere aqui esse gene humano na bactéria e a partir de agora, essa bactéria, ela carrega esse material genético para outras bactérias. E aí a gente coloca daí essa bactéria com várias outras bactérias e aí ela começa a passar esse material genético para as outras bactérias por conjugação, tá? Ela começa a passar esse material genético para outras bactérias por conjugação. Então eu faço ali, essas bactérias vão fazendo bipartição, elas vão crescendo e aí, a partir disso eu tenho várias ali, centenas, milhares de bactérias que agora produzem um gene de interesse. Por exemplo, insulina, por exemplo, GH, né, ou qualquer outro mecanismo, né, ou qualquer outra coisa que eu quero que a bactéria produza, né? Então a gente descobriu que as bactérias têm a capacidade, né, de colocar, ou seja, né, aceitar a inserção de um gene de interesse nesse DNA dela circular. A gente usa isso em biotecnologia hoje em dia, tá? Beleza? Voltando para essa questão, vamos para as análises, então. A hipótese testada tem a realização desse experimento, né? Qual que é o objetivo aqui, né? Letra A, os seres vivos sofrem mutação pelo calor? Não, eles não sofrem mutação pelo calor, tá? Mutação é ao acaso, nada causa mutação, tá? Mutação é sempre ao acaso, ok? Calor não causa mutação, temperatura não causa mutação, pressão não causa mutação, sei lá, vento não causa mutação, comida não causa mutação, entendeu? Nada disso causa mutação. O que causa mutação é ao acaso. A mutação é basicamente um erro ali genético, tá certo? Ele acontece ao acaso. O calor, basicamente, mata a bactéria, tá? Quando eu coloco o calor, ocorre ali a morte dessas bactérias, né? As bactérias não conseguem resistir aí a essa elevação de temperatura. Ocorre desnaturação enzimática, ocorre ali desnaturação do seu material genético, o RNA é mais fraco, ele aguenta menos temperatura, o DNA ali, às vezes, aguenta um pouco mais de temperatura, e existem bactérias que aguentam muito mais temperatura. Essas bactérias que aguentam muito mais temperatura são chamadas ali de arqueobactérias, que aguentam até mais de 100 graus, né? Essas arqueobactérias, elas possuem um DNA muito resistente, um DNA que a gente chama ali de uma proteína muito resistente, né? Uma proteína chamada Taq polimerase, tá? Essa proteína Taq polimerase, ela aguenta muita temperatura, ela não desnatura de forma fácil. E é por isso que a gente usa essa proteína Taq polimerase na técnica de PCR. Porque na técnica de PCR, eu preciso abrir o DNA, eu preciso desnaturar, quebrar as ligações de DNA. E para isso eu vou levar a temperatura a mais de 90 graus. Só que quando eu levo a temperatura a mais de 90 graus, se eu quebro ali as ligações de DNA, eu desnaturo todas as proteínas também. Então, eu não teria nenhuma proteína para fazer ali, basicamente, a replicação desse DNA, né? Para fazer a síntese de uma nova fita. Então, a estratégia que a gente usa na técnica PCR é utilizar uma proteína chamada Taq polimerase, que vem de arqueobactérias, que aguenta uma temperatura de 100 graus. Ou seja, eu abro as fitas de DNA e a Taq polimerase começa a construir uma nova fita, porque ela é a única que resiste a uma temperatura ali de 100 graus, tá? Isso aqui pode cair na sua prova do Enem. Letra B. O calor é eficaz para matar micro-organismo. Olha só, a hipótese testada com a realização desse experimento é que o calor é eficaz para matar o micro-organismo, mas eu preciso de uma hipótese para isso? Isso aqui é um fato, né? Eu não precisaria de um teste para saber que o calor... E outra coisa, eu li errado, né? Eu falei, o calor é eficaz. O calor é ineficaz. Isso está errado, né? O calor é eficaz, tá? É fato que o calor é eficaz, porque mostrou ali que matou, tá? Ele não é ineficaz, ele é eficaz para matar o micro-organismo. E não precisaria de um teste também para testar isso, porque é fato que a gente já sabe, né? Letra C. As bactérias virulentas não são alteradas pelo calor. Não, as bactérias virulentas são mortas pelo calor. Elas morrem, tá? Elas morrem. Isso está no quadro. A virulência de uma bactéria pode ser transferida pela outra, exatamente, né? É o que a gente chama de transformação. A virulência sendo transferida para outra, o material genético sendo transferido para outra, né? Letra E. A sobrevivência dos camundongos, né? A sobrevivência dos camundongos depende da quantidade de bactérias. Em nenhum momento ele falou da quantidade, né? Ele não falou que colocou mais bactérias ou menos bactérias. Não depende da quantidade, depende da virulência, tá? Eu posso colocar 1 milhão de bactérias, mas se for bactérias inofensivas, o camundongo não vai morrer, tá? Eu posso colocar lá uma bactéria virulenta. Se ela for virulenta o suficiente, ela vai matar o camundongo, entendeu? Ela vai matar o camundongo, tá certo? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o
seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.